Saudáveis. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o quanto de proteína que eu preciso comer por dia. Eu vou responder isso aqui devido a um comentário que teve no vídeo anterior, perguntando quanto de proteína que é ali o interessante da pessoa comer em cada refeição. Eu vou mostrar isso para vocês, não só aquela métrica de comer 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal no dia, mas exemplificar bem o quanto que você deve comer, o quanto que eu como, vou dar o meu exemplo aqui, por cada refeição no meu dia. E eu já te digo que toda essa estrutura da alimentação com proteína em cada refeição, eu comecei lá atrás e foi fundamental para o meu processo de emagrecimento. Ali quando eu pesava 107 quilos e eu decidi que iria emagrecer, eu foquei em ter proteína em cada refeição minha. Justamente porque o que acontece dessa necessidade de haver proteína em cada momento ali no seu dia? Vários estudos mostraram que o nosso organismo ele está o tempo todo fazendo o que? A síntese proteica, está ali fazendo isso durante o dia. E para que isso aconteça de forma eficiente, é necessário que haja aminoácidos circulantes na nossa corrente sanguínea. Os aminoácidos nada mais são do que as menores partículas das proteínas. Veja que é interessante que a gente nutra o nosso corpo permitindo que haja essa quantidade necessária de aminoácidos circulantes ali no nosso organismo. Por isso que é interessante fracionarmos a quantidade de proteína ideal em cada refeição. Fazendo isso aí, uma pessoa faz 4, 5 refeições ao dia, em média, consegue manter esses níveis de aminoácidos bem adequados ao longo de 24 horas. O que é diferente, por exemplo, do consumo de carboidratos. Para aquelas pessoas que praticam principalmente atividades físicas, estão ali exercendo exercícios físicos mais extenuantes, é interessante que a quantidade de carboidrato maior que você se alimenta aí durante o seu dia seja feita naquela janela ali de espaço do treinamento, antes e depois, justamente para dar ao seu corpo os nutrientes necessários para aquela atividade física, para poder recuperar após ali o treino, quando você come o carboidrato, para poder se recuperar melhor. E antes, para fornecer mais glicogênio ali, mais glicose, para que você exerça uma atividade física com melhor performance. Mas não vamos aprofundar aqui no carboidrato. Vamos nos ater aqui na questão da proteína. E caso vocês queiram que eu venha aqui falar sobre carboidratos ou qualquer outro assunto pertinente, deixe aqui no comentário para eu saber e gravar um vídeo para vocês. Como eu estava falando, eu percebi essa importância de ter ali a proteína em cada refeição ao longo do meu dia. E como que eu faria aquilo ali? Eu estava no meu 3º ano de escola e não tinha tanta facilidade, tanto acesso quanto eu tenho hoje. Independentemente dos motivos, uma coisa eu falo para vocês, as coisas melhoram. A gente começa com aquilo que a gente pode e com o tempo a gente vai melhorando. A busca pelo conhecimento, a busca de melhorar cada vez mais. É a ideia que eu defendo muito do Go On More. 1% melhor a cada dia. Você que está aí e busca melhorar 1% a cada dia, ao longo do ano, você vai chegar lá, no fim, 37 vezes melhor do que quando você começou. E isso é muito importante. Você vai sempre dando passos diante da sua realidade, mas sempre visando aquele ali aonde que você quer chegar. E as coisas vão melhorando durante esse processo. Eu passei ali a ingerir proteínas adequadas em todas as refeições. Eu foquei em, primeiro, escolher as melhores proteínas possíveis que cabiam dentro da minha rotina, dentro da minha realidade. No café da manhã, por exemplo, os ovos fazem parte da minha vida, fazem parte do meu café da manhã desde 2010. Todo santo dia eu como ovos no café da manhã e, incrivelmente, não me enjoo disso. Muitas pessoas têm essa facilidade de não enjoar, mas também vejo muitas pessoas que têm dificuldade e acabam se enjoando. Uma coisa que facilita muito durante esse processo, e eu passo muito para os meus pacientes, é que mude a forma de preparo de certos ingredientes. Os ovos mesmo, você pode fazer o ovo estrelado,
estralado, será como que você pode, como que você denomina aí, com a gema mole. Você pode fazer ele cozido, você pode fazer ele mexido. Inclusive eu tenho um vídeo, um Reels, no qual eu ensino a fazer ovos mexidos de hotéis, mesmo você não utilizando nenhum tipo de gordura, de manteiga, de requeijão, nada do tipo, fica muito cremoso. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para vocês poderem ver e preparar, mudar, dar uma cara nova ao preparo aí dos seus ovos. Eu também consumia bastante leite, principalmente o leite desnatado, justamente para tirar o quê? A gordura e economizar nas calorias durante esse processo de emagrecimento. Veja que ovos, leite, eles servem muito como café da manhã e lanches. Era aquilo ali que eu usava mais. Algumas outras opções também muito derivadas do leite, como a opção de requeijão light, mas não é das melhores opções. Uma opção melhor, o queijo cottage, uma excelente opção. Os queijos, perceba que quanto mais branco é o queijo, menos teor de gordura ele tem. Logo, o que favorece a ter menos calorias e favorecer ao processo de emagrecimento. Mas também nada impede que você coma no café da manhã ou em lanches proteínas advindas da carne moída, bife, frango desfiado, pode ser também, só é menos viável de forma geral, mas pode ser que caiba muito bem na sua rotina e que você goste de fazer isso. Teve uma época mesmo que eu fazia um omeletão, que eram 10 ovos, colocava ali algumas verduras, colocava tomate, brócolis, o que tinha ali para temperar bem temperado. Eu fazia 10 ovos, comia metade ali daquele omeletão e a outra metade eu levava para comer fora de casa, já que eu ia almoçar fora de casa e não levava a minha marmita, comia num self-service, que era muito bom, mas a quantidade de proteína era mais restrita e a quantidade de proteína é mais restrita fora de casa. Fora de casa, a proteína que a gente encontra normalmente é uma proteína mais gorda, não é sempre uma proteína mais magra, é difícil encontrar isso. A quantidade também normalmente é limitada, principalmente se for self-service. Se você se servir, você coloca a quantidade que quer, mas não é a realidade de todo mundo. E não era a minha realidade também naquela época. Por isso eu levava o quê? Mais ali uma quantidade de ovos, justamente para aumentar esse meu aporte de proteína naquela refeição. E uma coisa fundamental da proteína, que é que ela gera maior níveis de saciedade. Ou seja, você come ali uma quantidade e vai ficar mais satisfeito ao comer aquela proteína ali, do que comparado a um carboidrato simples, por exemplo. Mas perceba que eu mesmo sempre tive facilidade de comer, até por isso que eu era obeso, estava acima do peso. Cheguei a pesar 107 quilos com 16 anos. Era muito fácil eu comer proteína, eu gostava. Muitas pessoas, elas não comem proteínas de forma adequada por alguns motivos, até mesmo por questão de rotina, por questão financeira, ou até mesmo o costume, o hábito. Não é comum na vida dela ingerir a quantidade de proteínas adequadas. A pessoa sempre cresceu ali comendo um tiquinho de proteína. Eu já vi muitos casos assim, a pessoa enche o prato com carboidratos, alguma saladinha ali, e a proteína mesmo é um tiquinho. O mais que ela coloca ali, se ela dobrar, por exemplo, ainda continua pouco, mas para ela enxerga e vê aquilo ali como algo, uma quantidade muito grande. Ela não se acostumou, não teve um aprendizado ao longo da sua vida que ela entende aquilo ali como uma quantidade adequada. Ela vai estar sempre comendo a menos do que é o ideal. E é nisso aí, nessas pessoas que comem abaixo do adequado, que elas podem perceber que, principalmente, elas têm uma chance maior de que o corpo delas não tem uma recomposição corporal tão boa, ela não tem uma desenvoltura muscular tão eficiente, o cabelo, a pele, as unhas não tem uma qualidade tão boa quanto ela gostaria. Tudo isso porque a proteína é a fonte principal que a gente tem no nosso organismo para a criação de células. O nosso corpo todo é com base em células.
Se não tem ali o suprimento necessário, é muito fácil que o cabelo não tenha brilho, que seja quebradiço, que as unhas sejam fracas, que a pele não seja tão sadia quanto gostaria. E até mesmo cabe aí a questão de hidratação correta, porque muitas das vezes a gente acaba não bebendo a água na quantidade ideal. De toda forma, a partir do momento que essa pessoa passa a ingerir quantidades adequadas de proteína, e aqui convenhamos, muito vale saber qual que é o ideal que você vai ver aqui no vídeo. Mas só de você buscar esse ideal é algo que eu falo sempre, essa ideia do go one more. Essa ideia de buscar o ideal e dentro da sua realidade ir melhorando aos poucos. É difícil a gente melhorar tudo de uma vez, praticamente impossível, mas quando a gente tem essa ciência de o que é ideal e da realidade que ela é, da gente ir melhorando aos poucos e não de uma vez, a gente consegue ir caminhando e ir moldando também a nossa realidade para se adequar a esse ideal. Você comendo um pouquinho a mais ali de proteína, mas ainda não alcançar o ideal, já é melhor do que estava antes. E é muito válido, tem que ser louvável, tem que buscar isso também. E talvez com esse simples ajuste, você já vai perceber que você tem conseguido desenvolver mais a sua musculatura, os treinos têm mostrado que mais eficiência, você está conseguindo mais cargas, alcançar mais cargas elevadas ali durante o seu treino, já está dando volume muscular em determinados músculos, sua pele, cabelo, unhas estão mais fortes. Tudo isso serve o quê? Para você perceber como que aquela atitude sua de aumentar a quantidade de proteína ingerida está fazendo sentido, está fazendo efeito. E no processo de emagrecimento é muito importante isso, justamente pelos níveis de saciedade. O nível de saciedade que a proteína ela gera em nós é muito maior do que os outros macronutrientes. Se você pode perceber aí, caso você passe lá o seu dia, principalmente o café da manhã, você faz o café da manhã bem feito, com ovos, com pão, com frutas, o almoço tem um nível ali ok de proteína. Chega o lanche da tarde e você não ingere o nível ali de proteína que deveria ingerir. Quando chega à noite, bate aquela vontade de comer qualquer coisa, você exagera na comida. O corpo, ele pede a comida, os nutrientes que você não forneceu para ele durante o dia. Se você chega à noite sem oferecer a ele esses nutrientes, ele vai aclamar por esses nutrientes, ele vai querer isso de algum lugar. No momento da noite, naquele desespero, vamos dizer assim, o que você acha que é mais fácil de você comer? Vai ser aquilo que é mais prático. Se você tem disponível ali e tem determinado que eu vou comer o jantar com feijão, arroz e aquela carne ali em quantidades adequadas, ok. Mas e se você não tiver? A cabeça vai direcionar para aquilo que é mais prático. E normalmente o que é mais prático é aquilo que está mais acessível e é mais saboroso, mais hiperpalatável, ou seja, contém bastante gordura, bastante sódio, sal, bastante açúcares, sendo que contém bastante disso tudo, normalmente contém o quê? Baixa quantidade de proteína. E é aí que muitas pessoas pecam e não conseguem ter um processo de emagrecimento sadio, saudável. E eu garanto para vocês consumindo os níveis adequados de proteína, vocês conseguem emagrecer de uma forma mais eficiente, a saúde ela é melhor, a recomposição corporal do seu corpo, ou seja, menos gordura e mais massa muscular, vai desenvolver e deixar o seu aspecto físico mais bonito. E como eu falei, você vai mantendo isso passo a passo, a sua mentalidade, os seus hábitos, os seus costumes, você aprende e adere melhor a comer essas quantidades de proteínas adequadas, que o seu corpo, a sua saúde, torna algo muito duradouro. Não é apenas ali feito o emagrecimento para um evento específico. Você já é agora uma pessoa que tem uma consciência muito boa da quantidade de proteína que você tem que comer. Já tomou o aprendizado disso. E tendo isso na sua rotina, é muito mais difícil de você ter exageros e comer grandes quantidades de gorduras, grandes quantidades de carboidratos simples. Tudo isso vai facilitar que você tenha um processo de emagrecimento, emagreça
e tenha aí esse emagrecimento duradouro. Não volte a ganhar aquele peso que você tinha anteriormente. Para você definir bem quanto de proteína que você deve ingerir em cada refeição, eu faço da seguinte maneira: eu vejo ali quanto de proteína que eu tenho que ingerir durante o meu dia. Eu pego o meu peso ideal, multiplico ele por 2. Você pode fazer aí há um consenso de 1,6 gramas a 2,2 gramas. Para aquelas pessoas que já têm uma construção de massa muscular mais elevada, que querem ali apenas fazer um ajuste fino no processo ali de emagrecimento, perder 1 quilinho, 2 quilos, fazer um déficit calórico ali bem ajustado. Isso funciona muito para os atletas de alta performance. Pode chegar até 2,5 gramas de proteína. Você faz esse cálculo aí e vê quantas refeições que você tem ao longo do dia. Se são 4, 3, 5, pega esse numeral e o que? Divide pela quantidade de refeições. Eu, por exemplo, hoje peso 87 quilos, 88 quilos. Se eu pegar esse numeral de 2,5 e multiplicar por esse meu peso, eu vou chegar à quantidade de, no máximo, 220 gramas de proteína. Feito isso, eu pego a quantidade de refeições que eu tenho no meu dia. Eu faço o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, que funciona para mim como refeição pré-treino, e o jantar. Hoje são 4 refeições que eu faço ao longo do meu dia. Eu pego o que? Os 220 e divido por 4. Dessa maneira eu sei que eu preciso consumir tanto de proteína em cada refeição. Sendo assim, a quantidade de proteína que eu tenho que ingerir em cada refeição é cerca de 55 gramas. É muito difícil ter exatidão em cada refeição. Não precisa ser ali o mesmo numeral, mas cerca de, se numa refeição for 50, na outra 60, se nenhuma for 45, na outra 65. É interessante o quê? Manter ali o mais próximo possível, tá bom? E até interessante que seja algo ali acima de 20, 30 gramas por cada refeição. Os estudos mostraram que essa quantidade é mais interessante. Até por isso, olha para vocês verem, não é fundamental que tem que ter 30 gramas ali em cada refeição. E acima disso é muito ruim ou abaixo disso também é muito ruim. Não é bem assim que a banda toca. É bom ter, mas pode ser mais, dependendo da situação pode ser menos, mas é um norte para você ter. Até por isso, por mostrar em alguns estudos que 30 gramas foi um número interessante, é que se vocês verem o whey protein ele normalmente já vem numa dosagem ali para 30 gramas. Tem uma mácula, já tem anos aí do whey protein, que tem essa ideia de que tem que consumir 30 gramas de proteína, melhor dizendo, 30 gramas do whey protein, que você já sabe que 30 gramas de whey protein não corresponde a 30 gramas de proteína, corresponde ali a depender do whey de 22 a 21 gramas de proteína, vai depender de qual marca que vocês usam, de qual sabor, de qual quantidade ao todo. Alguns são de 30 gramas, alguns estão aí falando que são 40, 50, você tem que observar isso. Tem que saber ler o rótulo, que eu falei num vídeo aqui anterior sobre. Clique lá para você entender como que faz a leitura de rótulos. Para deixar bem claro, o interessante é que você tenha um consumo ali no mínimo de 30 gramas para cada refeição. Mas tudo depende de qual que é o seu peso, de sua idade, de quantas refeições você faz. É o norte. O interessante e o ideal é que você, como eu falei, pegue a quantidade total de proteínas que você precisa consumir no seu dia e divida pela quantidade ali de refeições que você faz ao longo do dia. Se você colocar a quantidade média, igual eu falei aqui, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo corporal para o seu dia, se você trazer isso para cada refeição, vai ser ali entre 0,3 e 0,6 gramas de proteína por cada refeição. É um numeral aí bem bom para você já direcionar a quantidade de proteína adequada. De toda forma, eu volto a lembrá-los que a quantidade do alimento não é necessariamente a quantidade de proteína. A quantidade de 100 gramas de filé de peito de frango grelhado não é 100 gramas de proteína. Vai ser ali cerca de 33 gramas de proteína. Vocês devem se ater bastante a isso.
Eu gosto muito e aconselho que vocês usem tabelas ou até mesmo aplicativos para destrincharem bem quanto de proteína que tem em cada produto alimentício, em cada alimento. Tem a tabela oficial, que é a tabela TACO, que é a tabela na qual vocês podem verificar ali quanto que tem dos macronutrientes, até mesmo de alguns micronutrientes, em determinado alimento, em determinada porção. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo o link com essa tabela, mas vocês também podem pesquisar aí tabela TACO no Google para fazer essa pesquisa. Há aplicativos que vocês têm aí em mãos para usar no celular para fazer essa análise também. Tem dois que as pessoas gostam muito, que é o MyFitnessPal e o Fat Secret. Vou deixar aqui também na descrição para que vocês possam verificar aí e verem qual que é melhor, qual que vocês gostam mais de usar. É muito prático e é legal de você fazer. Você monta aí as suas refeições e vai se permitindo montar, faz essa divisão de proteína, coloca quais alimentos vocês gostam de ter na sua rotina aí, dentro de café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ver as refeições, vai colocando essa oferta dos alimentos, a quantidade mais ou menos de gramas se você pesa, de colheres se você vai medir por colheres. Faça essa medição, essa métrica. Quanto mais informação a gente tem, mais controle sobre aquilo a gente vai ter. Fazer peso ali apenas pelo olhar é muito difícil. É certeza que não vai ser exato. A balança, claro, vai ser mais exata, vai te dar mais exatidão. Te dando mais exatidão, você tem o quê? Uma informação mais completa. E com base em informações mais completas, você tem melhores decisões. Vou até deixar aqui ao lado uma tabela simples para vocês verem quanto de proteína que tem em cada alimento. Só para vocês terem ideia e poderem ver aí também nos aplicativos e na tabela TACO. Como eu estava falando para vocês sobre as minhas refeições, o café da manhã que tem proteína são ovos, tem pão, frutas, pasta de amendoim. Eu como bastante. O meu gasto calórico é bem alto, então não se assustem que eu falar nas quantidades. Para vocês terem ideia, hoje são 4 ovos, são 2 fatias de pão, 150 gramas de banana, 30 gramas de aveia e 20 gramas de pasta de amendoim. No almoço, de proteína, são 215 gramas de proteína. 215 gramas de frango. Eu tenho o costume maior de comer frango, filé de peito de frango, por ser mais leve, mas também, muitas das vezes, eu consumo a carne de boi. Quando eu consumo a carne de boi, eu busco ali colocar o que? 180 gramas da carne de boi. Patinho moído, músculo, acém, de uma carne mais magra. Sempre o foco de comer uma proteína mais magra. No lanche da tarde, para ter ali uma digestão melhor, já para poder treinar depois de pouco tempo, eu gosto muito de usar o que? O whey protein. É muito prático, acessível e é saboroso. Uma refeição muito boa. O whey protein você pode colocar ali com água bem gelada, com iogurte, coloca frutas. É uma refeição que é saborosa, é doce e acaba tirando aquele desejo por uma outra refeição que seja ali, algum outro produto alimentício que seja doce. Isso tem ajudado bastante pessoas. Inclusive, uma maior deficiência na alimentação das pessoas é justamente o lanche da tarde. Naquela correria, naquela falta de praticidade, o whey protein ele é muito acessível, é muito prático, é só misturar ali rapidamente, ou bater numa coqueteleira, tomar e comer uma fruta. Você aí já fez uma refeição mais completa do que simplesmente comer um pão com manteiga e um café com açúcar, que é uma refeição que não tem ali nada de proteína. Numa refeição com whey protein, você já joga bastante proteína ali. É o que eu faço. E o jantar é igual ao almoço. Mesma quantidade ali de carne, de frango. E se eu vou comer alguma outra proteína ali, algum outro tipo de carne, eu posso até mesmo usar a tabela TACO ou algum dos aplicativos para fazer uma conversão ali e ajustar quanto que eu devo comer daquela carne ali em específico. Eu mantendo essa minha alimentação ao longo das semanas, ao longo do tempo, com foco ali na proteína, eu vou ser uma pessoa que vai ter um físico muito melhor, que vou ter
recomposição corporal bem melhor, consigo ali, através da alimentação, ter níveis de saciedade maior, isso gera menos compulsão, isso gera menos desejo pelas refeições mais hiperpalatáveis, tudo isso devido ao que? A monitorar e fornecer ao meu corpo os suprimentos necessários para a construção de uma melhor saúde. É interessante que, por ter já essa consciência da importância dos níveis de proteína, ao longo da minha estrutura alimentar, da minha rotina alimentar, ao longo desses anos aí, daquelas guloseimas, vamos dizer assim, fast foods, que eu não consumo há muito tempo, até priorizo, quando eu vou comer algo nesse aspecto, como pizzas e hambúrgueres, ser algo que é mais artesanal. Até mesmo fazer em casa, aprendi a fazer algumas receitas em casa mesmo, justamente porque quando a gente faz o preparo, a gente sabe muito bem o que está sendo utilizado ali no preparo. E quando a gente come fora, de forma geral, não vai ser bem assim. Vai ser ali algo, muitas das vezes, mais barato. E que na maioria das vezes contém bastante açúcar, sódio, gorduras, que são ingredientes mais baratos. O interessante é que você entenda isso, saiba isso. Se quer comer, ótimo, coma. Quem sou eu para julgar? Mas é igual o vídeo que eu coloquei anteriormente sobre rótulos. A gente sabendo aquilo ali que a gente está comendo, identificar ali aquilo, ótimo, beleza, vai lá e come. Cada um tem sua realidade, cada um tem seus gostos. Se você já é uma pessoa que busca emagrecer, que busca construir hábitos alimentares melhores, mais sadios, aí sim, vamos organizar estratégias e focar buscando o ideal. E como eu estava falando, diante dessa minha vida mais saudável, entre pizza e hambúrguer, eu sempre priorizei mais o hambúrguer, até mesmo pela praticidade de fazer em casa, como também de poder escolher uma carne boa. Então, um hambúrguer contém muito mais proteína do que uma pizza. Uma pizza em si contém uma quantidade de gordura muito superior, muito grande. Apesar daquele queijo ali conter proteína, contém mais do que o dobro de gordura. Fora o óleo que é utilizado, fora a massa que tem bastante carboidrato e aquele carboidrato mais simples que eleva muito a insulina, o pico ali de glicose no sangue. Entre as duas opções, eu tenho preferência pelo hambúrguer, justamente por ter uma quantidade maior de proteína, sendo que é importante manejar ali e não exagerar, não ter o controle maior sobre os molhos que você coloca em qualquer ali um dos dois, porque o molho contém normalmente bastante gordura, principalmente a maionese. A mostarda é aquela que contém menos calorias e o ketchup, dependendo do ketchup que você faz uso, ele pode conter bastante ou não. Vale a pena você ver a tabela nutricional ali e a lista de ingredientes. Uma marca que eu gosto bastante é a da Heinz, tanto a mostarda quanto o ketchup. Eles são excelentes opções de molho. Claro que não se deve exagerar. Até mesmo com o tempo que eu fui passando, uma coisa aí para vocês, com o tempo que eu fui passando e buscando aprimorar, sempre comendo algo ali mais saboroso, tanto de pizza quanto de hambúrguer, eu fui adaptando meu paladar e eliminando aquela necessidade de colocar molho, porque querendo ou não, o molho contém bastante açúcar e acaba mascarando o sabor daquele alimento. Muitas das vezes a gente tem um hábito aí de querer sempre ter o sabor doce na boca e acabamos usando molhos justamente para inserir esse sabor doce naquele alimento ali, ao invés de aproveitar aquele sabor. E isso tudo é uma questão de tempo, de prática, para você readequar esse seu paladar, que está o tempo todo buscando pelo sabor doce, pelo açúcar. Justamente por isso que eu tenho um grupo, está aqui na descrição, que é o grupo Zero Açúcar. Caso você queira entrar lá, é só clicar no link que tem aqui na descrição. Um cuidado que vocês devem ter são desses produtos alimentícios que eles vêm com proteína no rótulo. Eu falo bastante nisso no vídeo sobre os rótulos. Não é porque ali está escrito que vem mais proteína que aquilo ali vai ser uma opção melhor. Tem que fazer esse manejo.
tem que ver quanto dos outros macronutrientes que tem ali também. Ver a lista de ingredientes, se aquilo ali faz sentido ou não. Muitas das vezes a quantidade de proteína que tem ali, eles falam que é uma quantidade que nos aparenta ser muito alta, mas na verdade não. Um produto similar, que não tem aquilo ali da proteína, ele contém algo parecido e está adequado na sua alimentação. Você pode jogar uma quantidade maior ali de proteína em alguma outra refeição, dando exemplo mais direto, barra de proteína, aquelas bebidas lácteas, aquilo ali serve muito como algo emergencial. Está ali na correria, é muito melhor se você comer isso ao invés de comer um pastel frito, uma coxinha frita, por exemplo. Mas não é algo interessante para você ter na rotina ali diariamente. Sendo que aquilo ali é algo prático, talvez faça muito mais sentido ter o quê? Um whey protein na sua alimentação. É prático tanto quanto e tem uma qualidade muito superior, a depender da marca, claro. Uma vez que essa bebida láctea, essa barra de proteína, contém vários outros ingredientes. Só é mais prático porque você desembala ali e come. Então varia muito da sua rotina. E ir moldando, dependendo da situação dela, para poder o quê? Encaixar algumas refeições de uma forma mais estruturada, com menos tempo ali possível, mas que você consiga fazer ela sem ter prejuízo em outros afazeres da sua vida. E uma coisa que me veio aqui à cabeça, que eu faço e fazia muito há bem tempos, quando eu não seguia uma dieta certinha, tão bem quanto eu sigo hoje, e eu consumia, por exemplo, açaí todas as semanas. Eu cheguei a um tempo que eu consumia açaí todas as semanas. E uma coisa interessante, eu nem calculava nessa época muitas coisas, mas quando eu parei de consumir açaí todas as semanas, a diferença que fez no meu físico foi absurda. São muitas calorias que tem ali, é uma quantidade bem grande de calorias que tem no açaí. E eu não consumia pouco, né? Consumia ali uma quantidade média para alta. Mas mesmo assim, uma estratégia muito boa que pode ser feita quando a gente vai comer o quê? Uma refeição que contém mais o macronutriente de carboidrato. Açaí é um exemplo. Deixa aqui algum outro exemplo aqui nos comentários. Vai consumir pipoca, uma pizza, um macarrão. Quando você sabe que vai consumir uma quantidade mais elevada de carboidrato e sabe que não vai ingerir uma quantidade ali suficiente de proteína, uma estratégia que eu gosto bastante é de consumir o whey protein antes de consumir essa refeição. E tem que ser consumido antes. Se deixar para consumir depois, a pessoa normalmente não consome. Ela já vai estar muito saciada, vai estar muito cheia, já vai ter comido demais, vai dar preguiça. Então, o simples fato de vai lá tomar o whey protein e faz essa refeição aí que contém mais carboidratos. Isso por si só ajusta, equilibra melhor essa refeição. É uma estratégia muito boa para você ter e colocar em prática quando for necessário. Uma outra estratégia me veio aqui à cabeça também, muito válida, é o whey protein em viagens. Normalmente quando a gente viaja, o café da manhã é ok, tem ali facilidade para comer. O almoço a gente come alguma coisa de diferente do lugar e tudo mais, mas para o lanche da tarde tem essa dificuldade de conseguir ali bater a meta de proteína. O jantar também vai consumir alguma coisa de diferente do lugar. Se nessa janela de tempo ali, no fim da tarde, quando você já acabou de fazer o turismo, acabou de fazer o que tinha que fazer naquele lugar ali na viagem, vai lá e toma uma dose completa de whey protein, por exemplo. Isso por si só já aumenta o seu nível de proteína ao longo daquele dia, porque normalmente em viagens fica abaixo. Isso aí já dá uma sustância, vamos dizer assim, como diz o povo mais antigo, e você consegue alcançar a meta de proteína diária sem tanto esforço assim. Para concluir o vídeo de hoje, você viu a importância da proteína nas suas refeições. Eu trouxe aqui uma divisão clara para você fazer, a que eu faço, falei aqui para vocês, da quantidade de proteína em cada refeição. Vai variar aí, você pode ver de 0,3 a 0,6 gramas por cada quilo para cada refeição, cada quilo corporal para cada refeição, e o total de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo para o seu dia todo.
Pega a quantidade de refeições, pega a quantidade aí de proteína total, divide pela quantidade de refeições, que você vai ter aí a média, cerca de quantos gramas que você deve ingerir de proteína em cada refeição. Você pode usar a tabela, Taco, alguns aplicativos como o MyFitnessPal ou Fat Secret e fazer o ajuste. Pega os alimentos, os produtos que você tem em consumo e vê aí quanto que tem de proteína ao longo de cada refeição, ao longo do seu dia. Esses aplicativos tem, claro, a versão paga, mas também tem a versão gratuita, e você faz esses ajustes aí. Quando você define bem e tem bem estruturado quanto de proteína você consome em cada refeição, só de você ter isso bem definido, você perde um pouco o desejo de consumir alguns outros alimentos mais saborosos, mais hiperpalatáveis. Acontecia muito na época que eu fazia um déficit calórico mais ali treinando bastante e comia menos calorias do que eu deveria, bem menos, me dava muito desejo, até mesmo no fim do treino, um desejo muito forte, muito grande de comer qualquer coisa muito saborosa. Só de eu saber o que eu tinha ali que comer, já tinha ali na minha dieta já certinho o que eu deveria comer, eu chegava em casa, comia, tinha ali uma saciedade muito grande e esse desejo passava. Claro que eu tinha o que? O preparo já ali estruturado para quando eu chegasse, eu já ter aquele alimento ali disponível para comer. Isso aí é facilitar o processo. Se você chegar com fome e não tem ali o que tiver para comer, é aquilo que eu falei. A gente vai para aquilo que é mais prático. E normalmente aquilo que é mais prático é o quê? Algo mais acessível, algo mais hiperpalatável, mais saboroso, que é com alto teor de gordura, alto teor de açúcar, bastante sódio. E aí não há força de vontade que vai resistir. Ter essa estrutura, ter essa organização, essa ordem, vai facilitar todo o seu processo de emagrecimento. E a partir do momento que você tem essa estrutura, a gente consegue controlar muito melhor os nossos ímpetos, as nossas vontades. A gente está se alimentando aí, quantas refeições que eu falei aqui que eu faço? 4. Ao longo da semana, quantas refeições que não são? 7 vezes 4, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo de uma vida. São várias refeições, são vários momentos de que comer. Se eu não consigo controlar aquilo que eu como, se eu não consigo controlar algo tão banal que eu faço todos os dias, que é a minha boca ali de comer algo, o que mais na minha vida que eu vou conseguir controlar? Por isso que eu falo, controle a sua boca, controle a sua vida. É o primeiro passo para você controlar alguns outros aspectos da sua vida, é começar controlando a sua boca. E você tendo aí níveis de proteínas adequados, isso é muito mais fácil. Seus níveis de saciedade são maiores. Você consegue ter o quê? Um autocontrole muito melhor. Você tem um processo fazendo isso, tem uma recomposição corporal muito melhor, um aspecto físico mais bonito, sua autoestima melhora, tudo na sua vida melhora, você se torna uma pessoa mais confiante. Tudo porque você começou controlando a sua boca. Se tudo isso é muito complexo ou difícil de você fazer isso sozinho, claro que tem vários aspectos comportamentais, várias estratégias para serem feitas, são várias nuances. É muita coisa, é uma vida dedicada ao estudo da parte de alimentação, da parte do comportamento, das estratégias que podem ser feitas, das reações do corpo. É um universo, por isso que muitas pessoas dedicam tempo e uma vida toda para isso, assim como eu dedico. Caso você queira o meu trabalho aí para ajudar você a transformar a sua vida, de sair desse ponto A e te levar para o ponto B, eu sou a pessoa certa para isso. Aqui abaixo na descrição tem um link para você clicar lá e saber mais como funciona a minha consultoria Manda. No mais, aproveita para ver aqui na descrição os links com as minhas cartas semanais, o grupo de WhatsApp, vou deixar aqui também os aplicativos e o site da tabela Taco que eu mencionei aqui. Deixe aqui sua dúvida, deixe aqui seu comentário para que eu possa ler e poder ir sempre melhorando. Teve um comentário que falou que o meu áudio estava baixo e eu venho aqui procurar trazer o melhor conteúdo para vocês. Tenho buscado, eu sei como a importância do conteúdo é fenomenal, é o máximo possível ter um conteúdo aí que traga valor para a vida de vocês, mas eu sempre busco o quê? Melhorar a parte de iluminação, a parte do áudio, trazer pelo menos, no mínimo, um cenário, um ambiente que seja agradável para a gente estar aqui conversando, porque aqui nada mais é do que uma conversa de pessoas amigas, na qual eu estou trazendo uma parte do meu conhecimento de forma estruturada aqui,
para passar para vocês, para que vocês vejam aquilo ali, do tema que a gente está falando aqui no vídeo, da maneira que eu vejo, buscando sempre que vocês tenham esse cenário criado, essa imagem criada aí, buscando sempre o quê? Um emagrecimento com saúde, saúde em primeiro lugar, sempre isso, saúde em primeiro lugar. Aquelas pessoas que vêm buscando emagrecimento somente exclusivo pela estética, somente pelo peso, na maioria das vezes ela desiste no meio do caminho. Quando ela busca saúde, ela vai conseguir ser aí mais perpétua, mais duradoura, tanto no seu emagrecimento como na sua manutenção do peso. E se imagine aí como uma pessoa magra, perdendo todos esses quilos que te incomodam, fazendo a manutenção do peso e depois disso construindo massa muscular. É algo muito bom, é algo que eu passei, é algo que eu desejo para todas as pessoas, que é uma vida muito melhor de ser vivida. Então, caso você queira o meu apoio, o meu auxílio nesse seu processo de transformação, estou aqui para isso. Aproveite para ver o vídeo que vai aparecer aqui ao lado e no mais, de nada.